Quem pode me ajudar com o título da lição e verso? Descanso, relacionamentos e cura. O verso. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. A lição dessa semana é uma continuidade da lição da semana passada, em termos da história, né? A história de fundo da lição, que é a história de José. O foco específico da lição dessa semana está na oração da Lenita. A Lenita resumiu em 2 ou 3 frases a lição inteira da semana. Quase a gente não precisa mais passar a lição depois da oração dela. Qual é o centro da atenção da lição dessa semana? O centro da lição dessa semana é qual é o impacto do perdão ou da atitude perdoadora para duas direções. A direção da cura, ou seja, o que tem a ver perdão com cura, ou o que tem a ver o não perdão com doença ou um estado de doença. E a segunda área da aplicação da lição dessa semana é o que tem a ver perdão com o descanso nos relacionamentos, que era o título da lição da semana passada. Então, essas duas estruturas de correlação, essas duas estruturas de correspondência estão presentes no assunto central da lição dessa semana. Qual é a parte da história que é interessante observar para construir esse caminho, essa estrada que a lição descreve do sentido do perdão? Há algumas coisas de fundamento que a gente precisa resgatar na lição dessa semana, algumas questões fundamentais a respeito do sentido de perdão na Bíblia, e eu queria começar por aí para depois a gente entrar para a história e seguir a sequência proposta dentro do estudo temático da lição dessa semana. A primeira coisa interessante de perdão na Bíblia, a base pela qual perdão é discutido na Bíblia, é que perdão, quando apresentado na Bíblia, tem a ver com uma atitude unilateral de alguém para com outra pessoa que não merece aquela atitude. Porque o fundamento de perdão na Bíblia é o perdão de Deus. E o perdão de Deus é dado ao pecado a partir de uma referência primária, anterior à existência da consciência do pecado. Ou seja, Deus estende o perdão ao ser humano antes que o ser humano tenha consciência da necessidade do perdão. Aí a razão pela qual a apresentação do sacrifício de Cristo se dá como antes da fundação do mundo, ou um cordeiro que é morto antes da fundação do mundo, ou que Deus nos estende a salvação quando ainda éramos pecadores. É nessa condição de visão unilateral do modelo que perdão se instala no desenho bíblico. E esse é o primeiro grande fundamento da palavra perdão na Bíblia. Uma segunda coisa interessante de perdão na Bíblia é que perdão na Bíblia não está vinculado ao erro. Perdão na Bíblia está vinculado ao sujeito que comete o erro. Ou seja, Deus não perdoa pecados, Deus perdoa pecadores. Porque pecados não podem ser perdoados. Não há referência de possibilidade de perdão de pecados na Bíblia. Os pecados, eles são pagos e não perdoados. Mas os pecadores podem ser perdoados, porque alguém pagou o preço exigido pelo pecado. E essa é uma segunda área, um segundo fundamento importante da palavra perdão no contexto bíblico. Ou seja, perdão não é desculpa. Embora isso seja a forma usual, principalmente na língua portuguesa, de pedir perdão, que é pedir desculpas, a expressão desculpa, ela tem um segundo sentido que não tem relação com o perdão bíblico, que é encontrar uma justificativa para alguma coisa, e isso é uma desculpa. Na Bíblia, o perdão não está vinculado a desculpas, o perdão está vinculado à culpa, e não à desculpa. O perdão está vinculado a uma consciência plena da culpa e a ineficácia de que o indivíduo consiga libertar-se dessa culpa. Alguém precisa pagar isso.
Então, perdão tem esse segundo fundamento que é importantíssimo de perceber no desenho. Uma terceira questão interessante de perdão na Bíblia é que perdão é dependente, no sentido da efetividade dele, ele é dependente da aceitação da culpa e do reconhecimento do erro. Embora perdão seja uma atitude unilateral, é uma oferta anterior ao reconhecimento, essa oferta só se efetiva a partir do momento que o reconhecimento acontece. Enquanto não ocorrer o reconhecimento, o perdão continua disponível, ou pode continuar disponível, mas ele não se efetiva. Ele não resulta naquilo para o qual ele foi feito. Ou seja, há uma relação entre o perdoado, aquele que precisa ser perdoado, e o que oferta o perdão. E essa relação é assumir a culpa. Essa relação é o reconhecimento da culpa. Esse é um terceiro fundamento da expressão de perdão na Bíblia. Há um quarto fundamento da expressão perdão, e esse não tem a ver conosco, tem a ver com Deus, e que perdão só pode ser ofertado por alguém que não necessita dele. E essa é uma outra coisa que aparece dentro do qualitativo de perdão na Bíblia. Oferta perdão àquele que não necessita de perdão. Ou porque já foi perdoado, ou porque não precisa ser. No caso de Deus, especificamente, Deus oferta perdão porque ele é santo, ele é perfeito. E por isso ele se adianta na oferta do perdão, porque ele não precisa de perdão. Por sua vez, nós, quando perdoamos alguém, nós só podemos fazê-lo baseado em uma condição, a condição de ter sido perdoado. Se você olhar a oração do Pai Nosso, ela retrata exatamente essa dimensão. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Ou seja, a estrutura do perdão está vinculada ao nosso reconhecimento de culpa, não culpa no ato ou no assunto em si para o qual estamos ofertando perdão, mas a nossa condição diante de Deus. É a percepção da nossa condição diante de Deus que nos possibilita ofertar perdão. Enquanto eu não reconheço a minha condição diante de Deus, eu seguro o perdão, eu retenho o perdão, eu não sou capaz de perdoar outro. Eu não sou capaz de estender perdão a outro. E essa é uma condição bastante complexa do desenho do perdão, no sentido de que nós somos pecadores e vivemos dentro de um contexto de pecado e continuamente vivenciamos esse paradoxo de ou necessitar perdão ou ter que ofertar perdão sendo ainda pecadores. E isso dificulta o nosso processo de lidar com o perdão, seja o perdão em relação a nós mesmos, seja o perdão em relação a outros. E essas dimensões, essas 4 dimensões iniciais aí da discussão do perdão, esses 4 fundamentos, são importantes para a gente entender o que acontece no desenho bíblico quando a Bíblia propõe perdão e quando a Bíblia impõe um ato perdoador para cada um dos filhos de Deus, uma atitude perdoadora para cada um dos filhos de Deus, porque ela está intimamente relacionada com a percepção que eu tenho do perdão de Deus e da minha própria culpa, em relação a todos os elementos que regem a vida humana enquanto processo de pecado. É sob essa perspectiva desses fundamentos que a lição desta semana nos provoca a olhar para esse assunto do perdão e entender de que maneira esse perdão produz para nós mesmos cura, mas não só para nós, para os demais. E de que maneira isso sustenta o desenho relacional, a estrutura relacional e oferta descanso, oferta paz. Afinal de contas, aquele que oferta o perdão perde um peso. O peso da memória das coisas, o peso de viver com a estrutura que nos prende ao pecado. A oferta do perdão nos liberta, mais até do que o perdão que recebemos, em certa medida, no sentido da convivência humana. Nesse olhar, nessa base desses 4 fundamentos que olhamos enquanto introdução, é que a história de José segue o seu percurso.
A primeira coisa que a lição traz à tona em relação à história de José é que José teve que olhar para os seus próprios problemas e para a sua própria história e enfrentar sua história. Eu falei disso na semana passada, quando abordei o sentido do crescer numa das propostas de um grande pensador a respeito disso. Ou seja, a gente sabe que de fato cresceu quando a gente é capaz de olhar para trás, para aquilo que nos antecede e dizer, apesar de todos os seus defeitos e problemas, eu continuo amando. Quando a gente rompe com esse passado de problemas e enxerga o passado a partir da perspectiva útil e agradável dele, é que a gente de fato consegue se desvencilhar para poder crescer, para poder se desenvolver daí para frente com tranquilidade. Nessa medida, José teve que enfrentar o seu passado, que é a primeira proposta de abertura da lição, o que significa enfrentar o passado. E esse passado de José tem vários matizes. Tem um aspecto que é toda a condição da sua criação, da sua vivência. Tem um segundo aspecto, que é tudo o que fizeram para com ele, principalmente o ciúme dos irmãos e a forma como tudo isso, de alguma maneira, o afetou. A venda como escravo, o abandono ou separação da sua família, a ausência de perspectiva de retorno, tudo isso estava presente em José no Egito. Se José mantivesse ligação com esse passado, ligação no sentido de ranço, de rancor ou de alguma coisa dessa natureza, o seu futuro no Egito estava comprometido, porque ele passaria a enxergar todas as coisas no Egito a partir dessa lente que, de alguma maneira mancha a visão de José. E José teve que tomar uma decisão: perdoar e aceitar esse passado para ter um futuro. E ele toma essa decisão de romper com o passado e depender de Deus, e estende a esse passado sua condição de perdão. Foi isso que possibilitou José continuar. Tanto isso é verdade que quando José vê os seus irmãos, pela primeira vez que os encontra, ele não é capaz de continuar ali sem que o seu espírito se mova, sem que as suas emoções se aflorem, e não são as emoções de vingança ou ódio, mas são as emoções de saudade e desejo de se lançar no pescoço deles, chorando e abraçando e perguntando notícias da família. Nessa condição de José, de perceber o quanto o perdão havia mudado a sua própria vida, é nesse momento do encontro com os irmãos que ele tem a noção de o quanto a atitude de perdão e de entrega de benesse no passado deu a ele uma condição nova. Até então, por mais que ele tivesse saudades de casa, a vida no Egito estava seguindo o seu curso e ele envolvido com todas essas questões. Mas na hora que ele se depara com os irmãos é que ele tem a noção do quanto o perdão o curou. E agora vem uma dúvida que é levantada em José. O que fazer não com os irmãos, mas com a atitude dos irmãos em relação ao futuro que ele agora precisa construir com eles? E aqui começa uma estrada interessante levantada pela lição, que é a estrada de como é que ele prepara esse futuro. E ele resolve testar os seus irmãos. E a parte bela dessa história é que ele não testa os seus irmãos para repreendê-los ou para, de alguma forma, vingar-se dos irmãos. Ele testa os seus irmãos para saber com que bases ele poderá construir um futuro com eles. Porque pode se dar o caso de que perdão não implique necessariamente uma possibilidade de continuidade. Se não houver uma estrutura de transformação que permita isso. E então, José teria que continuar caminhando sua estrada e os seus irmãos em outra estrada. Se os seus irmãos não tivessem a consciência do erro e não tivessem a percepção do que fizeram, seria impossível conviver com José. E José com eles. E aqui começa um terreno que José prepara. E aqui, de novo, há uma coisa que aponta para a questão unilateral.
não são os irmãos de José que vão testá-lo, ou os irmãos de José que poderão criar esse terreno, preparar esse caminho. Quem precisa fazê-lo é quem perdoou. E, de novo, é José quem toma o primeiro passo nessa direção, ou seja, o restabelecimento das relações com os irmãos não dependia dos irmãos, dependia de uma atitude inicial de José. E é ele quem parte para o teste. É ele quem parte para criar o caminho e preparar o caminho para essa estrutura, porque ele não precisa de perdão. Como os irmãos são os que necessitam de perdão e necessitam da consciência, não adianta eles tentarem. É José quem tem que fazer isso. É a mesma coisa que Deus fez conosco. Quando Adão e Eva pecaram, não é nem Adão e nem Eva que saem atrás de Deus para buscar perdão. É Deus quem tem que procurá-los e preparar o caminho. E as perguntas que Deus faz, primeiro para Adão, depois para Eva, e por fim a descrição que Deus dá do caminho de retorno, é Deus quem teve que antecipar o fenômeno, não só de ofertar o perdão, mas de preparar o caminho do retorno. Caso contrário, Adão e Eva continuariam separados. Foi Deus quem foi ao Éden e não Adão e Eva ao céu. Foi Deus quem veio caminhar e saiu perguntando: onde é que vocês estão? Não foi Adão e Eva que saíram correndo atrás de Deus suplicando perdão. Enquanto Deus não preparou um caminho possível para que o perdão existisse e se confirmasse, não haveria possibilidade. É o que José está fazendo na história. Ele não só tem a consciência de que precisa perdoar, mas ele também tem a consciência de que os outros não entendem o perdão e precisam de um caminho que seja aplainado para que alguma possibilidade de que o perdão se manifeste ocorra. E José começa a preparar esse caminho. Portanto, o teste é muito mais do que a percepção de se os irmãos foram ou não transformados. É a oportunidade de os irmãos se redimirem. E não se redimirem para com José, se redimirem para consigo mesmo. Porque são eles que precisam de perdão. Não é José que precisa de desculpas. Não é Deus que precisa que a gente peça perdão para Deus. Somos nós mesmos que precisamos. Não precisamos de desculpas. O perdão é muito maior do que desculpas. Ou seja, José não precisava que os irmãos se ajoelhassem e pedissem perdão. O que José precisa saber é se os irmãos estão na condição de serem transformados por esse perdão. Porque José já perdoou faz muito tempo, ele não precisa que ninguém peça desculpa. Tinha um colega meu aqui de Hortolândia, não mora mais aqui, que ele usava essa expressão, ele pontuava essa expressão a respeito de desculpa e perdão. Desculpa é algo que os inimigos não compreendem e os amigos não precisam. Ele usava essa referência como uma referência do sentido do perdão entre aquele que reconhece o contexto. Os inimigos não compreendem perdão e os amigos deles não precisam. Porque o perdão, no fim das contas, é algo que a gente precisa no sentido individual e não no sentido do compartilhamento. Isso não quer dizer que a gente não deva pedir perdão, no sentido de um reconhecimento do erro. Mas a gente precisa entender que não é essa a parte importante do fenômeno. Ou seja, não é o que recebe o pedido do perdão que é o centro da atenção. O sentido do perdão está no que necessita ser perdoado. Porque aquele para quem se pede perdão não precisa dele. Nesse sentido, o que José faz? Toda aquela história que a gente conhece, clássica, do encontro de José e os irmãos, todo aquele contexto de ele pedir para trazer Benjamim, está envolvido com uma coisa que José sabia e os irmãos não. Os irmãos vieram buscar comida, porque a família está morrendo de fome. José é o único que sabe que a fome ainda vai durar um bom tempo. Ninguém, nem no Egito, nem fora. O do Egito, alguns sabiam por conta de conhecerem a visão, o sonho do rei, a interpretação de José, mas a maior parte da população do Egito e a maior parte da população do mundo da época não tinha a menor ideia de quanto tempo aquela fome duraria.
José sabia. E por saber, José sabia que mesmo os irmãos levando comida não seria suficiente para viver todo o tempo da fome. Eles teriam que voltar ou precisariam vir para morar com ele. E o que José mais deseja é que eles venham. E José começa isso a partir de Benjamim. Vou pedir para eles trazerem Benjamim. E a relutância deles trazerem Benjamim começa a dar para José a percepção de que os irmãos agora entendem que precisam cuidar de Benjamim. E que se o Benjamim sair de casa, o pai morre. E aí ele descobre uma segunda coisa, que o pai está vivo. E toda aquela armação traz Benjamim, e toda aquela construção de um banquete privilegiando Benjamim, só vão dando aos irmãos uma percepção de como Deus, por um lado, pode estar bravo com eles pelo que fizeram, no sentido de eles perceberem que o que eles fizeram é errado e eles estão pagando a conta de um passado, mas também eles percebem que, de alguma forma, Deus parece estar protegendo a eles, porque Benjamim está sendo privilegiado no banquete. E eles ficam contentes e tranquilos por causa disso. Além disso, a mais disso, eles percebem que o irmão foi tratado bem, apesar de preso. Apesar de ter ficado preso no Egito, foi bem tratado. Todas essas condições vão criando um cenário possível para a coisa que acontece ao fim da história. Ou seja, é um caminho que literalmente vai sendo aplainado para que quando a história do perdão se manifestar na sua forma plena, o constrangimento seja pela motivação correta. Aquela expressão bíblica de que o amor de Cristo nos constrange, ela não é vergonha num sentido de uma vergonha basal e espúria humana, não, é uma vergonha no sentido da percepção da amplitude do perdão. Que ao mesmo tempo nos coloca numa condição, é impossível não aceitar um perdão dessa forma, como também nos coloca na condição, como ele pôde fazer isso, eu sendo quem eu sou? É este tipo de constrangimento que José está gerando para os seus irmãos. Não tem nada a ver com vingança. A grande questão que paira aqui nessa fase da história é que a gente começa a olhar para José e parece que a gente está vendo um espelho da história do Cristo. Alguns chegam a chamar a história de José de um dos proto-evangelhos. Porque a expressão da vida de José é similar à expressão da vida de Jesus. Se você comparar, tem várias coisas na história de José que são parecidas com a história de Jesus. Por exemplo, a devoção e amor quase incondicional dos seus pais para com ele e dele para com seus pais é uma expressão clara entre Jesus e José. Se você continua olhando a história, a forma como os irmãos de José desenvolvem, a partir da relação com ele, um modelo de ciúmes, e você olha a história do Cristo, os irmãos da origem de José com a mesma manifestação para com Jesus. Se você continua olhando essa mesma história, continua olhando esse mesmo desenho, você vai ver José, ele é traído por seus irmãos e vendido por aqueles que são mais próximos dele, assim como Jesus é traído por um dos discípulos e também por todos eles na fuga da sua prisão. Jesus é vendido pelo preço de um escravo, José é vendido pelo preço de um escravo. Você olha a forma como Jesus é levado a juízo e à prisão de forma injusta, é a maneira como José também é julgado por um crime que ele não cometeu. A história vai seguindo um curso bastante similar. A maneira como Jesus perdoa na cruz aqueles que o crucificam é a forma como José perdoa aqueles que o traíram. Ou seja, de alguma maneira a história de José ela prefigura o comportamento de Jesus enquanto humano. E isso faz todo sentido quando a gente observa os textos bíblicos que nos colocam como depósito, como confiança, os sermos semelhantes a Cristo, andar como Jesus andou, traçar nosso caminho de vida enquanto vida nesse mundo de pecado da forma como Cristo lidou. Ou seja, o processo da vida de José é uma representação do processo de Cristo, que, de certa maneira, é a representação da maneira como nós deveríamos viver.
Na sequência da história, se a gente observa o sentido, né, de esquecimento, o sentido de perdão, o sentido de apagar o passado, de apagar as coisas que se fizeram e olhar o futuro com uma possibilidade de desenvolvimento novo, de formato novo, tem a ver também com a maneira como Deus esquece dos nossos pecados. Ora, Deus não sofre de amnésia. José não esqueceu que foi jogado num poço. José não esqueceu que foi vendido para o Egito. José não esqueceu o que ele sofreu. Mas José fez questão de não lembrar. Ou seja, o esquecer é um ato intencional. Não é um ato de amnésia ou de displicência. É um ato intencional. Intencionalmente ele decidiu esquecer. É o que Deus faz. Pega os nossos pecados e coloca nas profundezas do mar. É intencional. Não é porque Deus esqueça, até porque os nossos pecados foram registrados no céu. Mas por que a Bíblia descreve que Deus lança no fundo do mar e de lá não toma de volta? Intencionalmente, Deus decide esquecer. Ou seja, se eu chegar para Deus e disser, Deus, me perdoa disso, qual é a resposta dele? Do que você está falando? Eu não lembro. Percebe que não é Deus quem lembra dos nossos pecados, somos nós. Portanto, o perdão tem a ver conosco e não com o outro. Eram os irmãos de José que precisavam lembrar do que fizeram, e não José. E José faz questão de não lembrar. Ele faz questão de não trazer de volta, ele faz questão de não lembrar o que ocorreu. E se alguém tentar fazê-lo, ele diz, não lembro. Isso já foi, já passou. Por isso, o perdão promove cura, em primeiro lugar, para quem perdoa. É o sujeito que perdoa que é curado em primeira instância. Porque ninguém tem o poder de curar outro. Eu só posso curar a mim mesmo. Portanto, sou eu quem, ao obter o perdão de Deus e ter sido curado da minha culpa, agora tenho a chance de ser curado da minha indignação. Essa é uma coisa também muito... chega a ser paradoxal isso, né? Você necessita do perdão de Deus e Deus te cura nesse aspecto, porque você não pode fazê-lo sozinho. Mas uma vez curado por Deus, eu tenho um risco de um segundo problema, que é a indignação. A indignação com o erro do outro. E isso causa a mesma doença da qual eu fui perdoado, da qual eu fui curado. É quando você perdoa que essa indignação é substituída pela cura, pelo descanso e pela paz. Enquanto você não perdoa e, por resignação, supera o erro do outro para contigo, você fica doente. Você é doente. Mesmo que você tenha pedido perdão a Deus dos seus próprios pecados. Você ainda tem um pecado do qual você não abre mão, que é a indignação. E isso detona todos os outros elementos, porque da mesma dimensão que eu não perdoo, é a dimensão que eu não aceito o perdão de Deus ou não reconheço o perdão de Deus, e por isso volta tudo. É como se eu estivesse chafurdando na mesma lama da qual eu fui lavado. E não tem como escapar disso. Todo aquele que é perdoado por Deus tem que perdoar. Todo aquele que reconhece que o perdão de Deus é necessário, oferta o perdão na mesma dimensão. Daí a oração do Pai Nosso faz sentido. Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. E ele vai fazer exatamente isso. Não porque ele não oferte perdão maior do que o que nós ofertamos. O perdão de Deus é infinito. Mas é que o perdão só se efetiva quando nós perdoamos. Enquanto nós não perdoamos, o perdão de Deus não se efetiva, porque eu não o aceito. Eu passo a olhar para Deus do mesmo jeito que eu olho para os outros. Se eu não sou capaz de perdoar os outros, eu não sou capaz de aceitar o perdão de Deus. De alguma forma eu fico remoendo a culpa. Eu passo a olhar para Deus com desconfiança, do mesmo jeito que eu imagino que os outros olham para mim, com a mesma desconfiança. Porque eu não fui capaz de perdoar, eu não fui capaz de superar, e eu fico preso
àquela condição. A minha vida fica presa a essa condição. Portanto, no desenho da história de José, o grande aprendizado é que o beneficiado do perdão não é quem recebe, é quem dá. O beneficiado do perdão é quem oferta. Como é que José efetiva tudo isso? Ele efetiva tudo isso da maneira como a gente vê o fim da história. Os irmãos não sabem se ajoelham diante dele, se suplicam o perdão ou se choram e o abraçam. E José antecipa-se a isso e diz: para, somos família. Nada disso importa. A única coisa que importa é: meu pai está bem? Dá para trazer a família para cá? Essa era a única coisa que importava. E os irmãos, num primeiro momento, têm uma dificuldade de aceitar isso. E, aliás, essa dificuldade vai se estender por vários dias e vários anos. Tanto que quando o pai de José morre, os irmãos ainda têm dúvida se José, agora que o pai morreu, não vai vingá-los. E aí José tem que reafirmar a promessa. E isso serve tanto para José quanto para eles entenderem o tamanho e a extensão da cura, a extensão da paz produzida pelo perdão, pelo formato do perdão. Qual é a relação de perdão com descanso? A gente só vai entender isso quando entender qual é a razão da inquietação. Quais são os elementos que geram inquietação? Lembram lá? Acho que lição 2, se a minha memória não estiver traindo. Dá uma olhadinha lá. Quais são, ou a 2 ou a 3, quais são as causas da inquietação que estavam lá, nos títulos da lição que a gente estudou? Egoísmo, ambição, hipocrisia, eliminando a inquietação. Portanto, quais são os 3 elementos de inquietação? O primeiro deles, egoísmo, depois? Ambição e hipocrisia. Percebe? Quando você olha a estrutura da história de José, de que maneira a oferta do perdão resolve estas questões e traz paz ou descanso? Percebe que a oferta do perdão tira o centro de atenção do menino traído e coloca o centro da atenção naquele que traiu, como necessitado do amor daquele que foi traído. Esse altruísmo substitui o egoísmo. Qual é o próximo problema? O egoísmo leva a uma necessidade de suprir isso. A necessidade que eu tenho de suprir isso é aquela história do menino sofredor, de tudo me vai mal, todo mundo me trai, é aquela coisa do sujeito que fica preso à autocomiseração, à autopena. José rompeu com isso. Quando ele perdoou, ele não precisa mais de dó nem de pena. Tanto faz se eu sou escravo, prisioneiro ou governador do Egito. Eu sou um filho de Deus. Independente do lugar onde eu esteja ou de quem esteja me traindo ou fazendo algo contra mim, eu continuo seguindo em frente. Eu não preciso de coisas para satisfazer esse ego traído, esse ego machucado. O que leva à transparência. Ele rompe com a hipocrisia, porque ele não tem orgulho. A oferta do perdão implica em você superar o orgulho. Assim como o pedido de perdão implica em superar o orgulho. Ou seja, quando eu oferto o perdão é porque em algum momento da história o meu orgulho foi quebrado na necessidade do perdão de Deus. E eu entendi quem eu sou, ou quem eu não sou. Portanto, o orgulho foi quebrado e a hipocrisia foi para o espaço. O resultado disso, você oferta o perdão porque você entende como o outro se sente, enquanto não sabe aquilo que necessita. Você já foi assim e já passou por isso. Então você entende o que o outro, nesse momento, está precisando. Nesse momento está sentindo ou sofrendo. Mesmo que ele ainda não tenha percebido o erro que cometeu. Não tenha consciência desse erro. Você sabe que o dia que a ficha cair, ele vai passar por algo que você já passou. Então você se antecipa.
Você se adianta ao processo. Foi isso que Deus fez conosco. Embora Deus nunca tenha cometido erros, ele já havia vivenciado o assistir o erro e ele se antecipa. A partir do erro de Lúcifer, Deus sabe o que vem pela frente e ele antecipa isso. Ele viu o olhar triste de Lúcifer e viu Lúcifer romper com o perdão. Então Deus sabe o que acontece com quem rompe com o perdão. Por isso ele se antecipa. Ele não quer que ninguém sofra o que ele viu no rosto de Lúcifer quando conversou com ele. Deus se antecipa. Porque ele sabe o quanto isso machuca, tanto no caso Lúcifer, quanto machucou Deus, por saber que tinha perdido definitivamente o seu filho. É isso que Deus fez e é isso que ele espera que façamos de alguma maneira, na antecipação do perdão, na oferta voluntária, na oferta livre do perdão. Qual o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é o descanso. É a tranquilidade de poder viver e conviver com a estrutura resultante do perdão. E é interessante que mesmo que os irmãos de José não tivessem se arrependido, mesmo que os irmãos de José não houvessem se transformado, ainda assim José continuaria vivendo. Mas dificilmente os irmãos continuariam. Se você olhar a história de Judas é isso. O que Cristo faz quando ceia com Judas? Oferta o perdão. O que Jesus faz com Judas? Ele testa Judas, ele antecipa e aplana o caminho para ver se Judas pede perdão. Até a última hora, Jesus ainda está tentando aplanar o caminho para Judas aceitar o perdão. Quando diz, com um beijo você me trai? Tem certeza disso? Até ali, Jesus está tentando, de alguma forma, que Judas perceba o perdão. E Judas relega isso, renega isso. Ao renegar, só sobrou um caminho para Judas. A culpa foi tão grande que ele acabou com a própria vida. Ele não conseguiu seguir em frente. Não dava para seguir em frente. Ele entendeu o perdão. Diferente, por exemplo, dos fariseus ou dos sacerdotes que não tinham entendido o perdão e mentiram para si mesmos, Judas entendeu o perdão, por isso a culpa o esmagou. Judas entendeu tudo o que tinha feito. Só que ele foi longe demais no sentido dessa coisa da culpa, a ponto de ele não acreditar mais que Deus pudesse perdoá-lo nesse último momento. Se em lugar de ter ido para a forca, ele tivesse ido para a mesma pedra que Pedro foi chorar, ele teria encontrado perdão. A diferença entre Judas e Pedro é essa, porque os dois fizeram exatamente a mesma coisa. Negaram a Cristo, traíram a Cristo. A diferença é que Pedro, em vez de trazer essa culpa como algo impossível de ser perdoado, numa condição de um menino chorão e rancoroso, como foi Judas, Pedro entendeu e assumiu a culpa, falou, não, fui eu que errei. E se há alguma chance de perdão, eu ainda vou atrás dela. E foi atrás dela e Deus o perdoou. Por isso, é possível para Pedro perdoar, e não foi possível para Judas. O orgulho superou todas as condições em Judas. Por isso ele se mata. Ou ele teria uma atitude hipócrita, como a dos fariseus, ou ele teria um orgulho tão grande que culpa a Deus por não perdoá-lo. Ou vê em Deus um tirano que não vai poder perdoá-lo. Ele não conseguiu ser constrangido na forma plena. Ele só sentiu vergonha, mas não foi constrangido a ponto de se transformar. E é essa a estrada que José, de alguma forma, construiu com os seus irmãos. Ele gerou esse tipo de condição de constrangimento para os seus irmãos entenderem a necessidade do perdão e poderem aceitar. Como é que termina a lição, fechando esse ciclo dessas duas lições que a gente estudou, a da semana passada e dessa, nessa questão pontual do perdão? Algumas lições importantes. Primeiro, e aí eu vou resgatar a oração da Lenita. Primeiro, o entendimento pleno de que, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam, Deus continua sendo Deus e dirigindo todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ponto número 1. José entendeu isso. Ponto número 2,
renegar esse passado, não no sentido de um esquecimento basal ou banal, mas no sentido de entender que o passado não volta, mas o futuro continua disponível. E entender que é só o perdão desse passado que nos dará um futuro, é a segunda grande lição que a gente aprendeu. A terceira é entender que acima da oferta do perdão está a nossa necessidade pessoal de perdão, e por causa disso a gente entende o que os outros necessitam. Eu reconheço quem eu sou, reconheço o que eu preciso e oferto voluntariamente aquilo que eu mais necessito. Coisa que mais eu preciso é aquela que eu entrego, o perdão. Terceira lição. A quarta lição é a gente entender que, apesar do perdão, as pessoas continuarão sendo livres para aceitá-lo ou não. As pessoas continuarão sendo livres para resignar-se diante da culpa ou não. Por mais que a gente oferte o perdão, a gente não pode transformar as pessoas e nem é nosso objetivo fazê-lo. Nosso objetivo é simplesmente ofertar. Se as pessoas vão aceitar, se elas vão se transformar, se elas vão se modificar, isso é com elas e Deus, e não entre nós e elas. Nós só podemos aplainar o caminho, mas não podemos trilhar o caminho pelos outros. Porque pecado produz consequências. Ou seja, aquilo que se faz de erro produz consequências, e talvez algumas dessas consequências sejam insuperáveis pelas condições humanas. Isso não muda o fato da oferta do perdão. Ou seja, haverá situações em que o perdão será ofertado, as pessoas podem até aceitá-lo numa visão superficial, mas não conseguirão recuperar o estrago produzido pela situação anterior. Há situações em que isso é superado por completo e há situações em que não. E isso se dá pelo que próprio Cristo descreveu, a dureza do coração do homem. Há situações que não são superáveis. Há situações de quebra de confiança que não são superáveis. Mas não são por causa da dureza do coração humano. Fosse diferente, também seriam superados, porque não há nada que mais grave que exista no mundo do que o nosso pecado contra Deus, e Deus reconciliou consigo o mundo. Significa que qualquer quebra e qualquer tipo de pecado é possível de ser recuperado ao ponto de origem se houver o abrandamento do coração. Mas essa é uma parte que até Deus reconhece que para os humanos é difícil. Neste contexto, ele oferta um certo grau de zona cinzenta em que isso é aceito, em que isso é permitido. Ou seja, o perdão é ofertado, mas a convivência não necessariamente se torna possível outra vez. Mas a gente nunca pode se esquecer de que isso só ocorre por causa da dureza do coração do homem. Não porque não seja possível superar, mas é porque algumas coisas na história da vida humana produziram tal grau de impacto que talvez não seja possível superar. A gente vai ver isso na história de Paulo e Marcos. Há um momento na história em que Paulo não consegue conviver com Marcos, e há um momento na história em que Paulo percebe, agora eu consigo conviver com Marcos, e manda chamá-lo. E isso ultrapassa o modelo. Há momentos em que Paulo briga com seus parceiros, e há momentos em que ele retoma esse relacionamento. Tudo isso está vinculado à dureza do coração do homem. Portanto, a provocação dessas duas lições é que, de alguma forma, a gente consiga enxergar, entender isso e superar isso. Ou seja, olhar para além disso. É o sentido da frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Se soubessem, não fariam. E nessa dimensão ele observa os que o traem dessa forma, pela perspectiva do que se tornariam se o conhecessem de fato, e não pelo que eram naquele exato momento. Essa é a atitude que Deus espera que de alguma forma nós desenvolvamos na estrada da restauração. Vou terminar com o último texto da lição, está lá na lição de sexta-feira, segunda parte do texto, vale a leitura.
Começa assim: nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora do Senhor Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente de compaixão divina se derrama no espírito do pecador e dele nos outros. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão vistas também naqueles que se tornam participantes da sua graça. O texto está no Parábola de Jesus, página 251. Que Deus nos dê essa graça de, em primeiro lugar, entendermos o significado do perdão de Deus para conosco e, em segundo lugar, estender pela prática esse tipo de atitude que a gente leu nesse último texto. E, a partir disso, a gente consiga manifestar a presença de Cristo no mundo e o mundo saiba que Cristo vive em nós, que Cristo ainda vive no mundo a partir de nós. Que essa seja a nossa possibilidade, a nossa condição de vida, é o que eu realmente espero para vocês e para mim. Quando a Cláudia faz a pergunta ali, é pertinente olhar para essa pergunta, quando a postura de oferta do perdão, como é que o outro fica sabendo do perdão? Há duas situações nessa condição. Uma é a condição de encontro, a possibilidade de estar com, daí a expressão de Mateus: se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali tua oferta, se dirige até essa pessoa e resolve a conta. Essa é uma forma. A outra forma é você, se não tem essa possibilidade, porque às vezes a possibilidade não existe, não tendo essa possibilidade, ainda assim você perdoa, só que aí você coloca numa outra dimensão isso. Você ora por essa pessoa para que Deus, de alguma forma, toque essa pessoa e oferte a ela o seu perdão, já que você não consegue o acesso ou não tem como ter o acesso. Essas duas situações estão presentes em exemplos bíblicos. Eu posso orar pelos inimigos ou posso resolver a conta com os inimigos. Se é possível resolver, resolva. Se não é possível resolver, ore. Mas independente de qual seja a situação, perdoe. José não tinha como resolver o problema com seus irmãos. Ele estava preso no Egito, ele era escravo. Ou ele ofertava o perdão, ou ele continuaria vivendo uma vida de amargura. Então ele oferta o perdão, ele ora por sua família e deixa nas mãos de Deus a resolução do caso. Mas na hora que ele teve a chance de resolver o caso, porque os irmãos apareceram no Egito, nesse exato momento ele cria a condição para ofertar o perdão e o perdão ser percebido. Então as duas coisas são válidas e as duas coisas são pertinentes. Vai depender das condições e da situação de cada caso e de cada momento. Mas de qualquer maneira, a oferta do perdão continua sendo necessária e válida. Terminamos por aqui, vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque essas histórias e exemplos bíblicos nos permitem entender a dimensão do teu amor, a extensão do teu perdão, mas principalmente a necessidade que temos de aceitar a tua influência e transformação em nosso coração para que o perdão ultrapasse as dimensões dos problemas humanos e das inquietações que temos. Dá, Senhor, que possamos viver em paz, viver o descanso de uma atitude perdoadora, mas principalmente dá, Senhor, a possibilidade de que possamos encontrá-lo o mais brevemente possível e rompermos com todo esse ciclo de dificuldades e problemas que enfrentamos no mundo. Perdoa os nossos pecados, pedimos tudo isso e agradecemos, confiado nos méritos de Cristo, é em nome dele que oramos. Amém.